Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E neste sábado o Goiás recebe o Atlético Paranaense pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, marca o encontro das duas piores equipes da competição. O Goiás é o 20º colocado com 12 pontos, o Atlético Paranaense é o 19º colocado com 19 pontos. O Goiás tem 2 jogos a menos em relação à parte das equipes, o Atlético Paranaense tem 1 jogo a menos. Mas sem dúvida, isso não esconde, não minimiza as péssimas campanhas das duas equipes dentro da competição. Vamos conferir antes de falarmos especificamente do jogo desta tarde, o retrospecto entre eles, dados do futebol de Goiás: 46 jogos, 17 vitórias do Goiás, 19 vitórias do Atlético Paranaense, 65 gols esmeraldinos, 68 gols rubro-negros, 10 empates. Estes dados são do futeboldegoias.com.br. Bem, o técnico Anderson Moreira não terá o volante Breno, expulso no Morumbi. Ele também não conta com Victor Andrade, jogador que sentiu lesão muscular novamente. Mas ele tem os retornos do Shailon e do Queco. Mas a única novidade deve ser o Queco no lugar do Breno. E aí o Queco vai fazer a meia. Olha só o provável Goiás para hoje: Tadeu Pintado, David Duarte, Chico e Caju, Gilberto Júnior e Ariel, Vinícius Lopes, Queco, Baggio, lá na frente o Fernandão. Este time do Goiás, como o rendimento é baixo, de quem está jogando o rendimento é baixo, de quem está entrando normalmente o rendimento é baixo, é difícil você ficar clamando por algum jogador nesta equipe. Por exemplo, quem é que está de fora que merecia muito estar nesse time? Praticamente ninguém. Existe aquela expectativa em relação aos jogadores que foram contratados, como Salazar, como Gustavo Blanco, que eles possam entrar nesse time. Porque se falou tanto que o Goiás tinha um time fraco, contrata-se jogadores, e esses jogadores não dão conta de entrar no time, aí das duas coisas, uma: ou o time não é fraco, como se falava, e acho que os resultados derrubam essa tese, ou os jogadores que foram contratados não são contratações pontuais, como a diretoria alviverde prometeu. O certo é que o Goiás ainda segue com um time muito parecido com aquele do início da temporada. Quem conseguiu chegar e entrar no time? O Cabral, está aí, o Chico também, já vai para sua segunda partida, e o Fernandão. Os outros jogadores são jogadores que já estavam no clube há mais tempo. O que o Goiás pode ter com essa equipe? O que é um jogador que tem que conseguir desempenhar bem esse papel de armação. Acho até que ele, pelo meio, ele sofre menos. O que é um jogador que costuma ter um desgaste muito grande, correndo atrás dos laterais adversários. Vinícius Lopes precisa voltar para o campeonato. As últimas partidas do Vinícius foram partidas fracas. Ele teve aquela participação no gol do Goiás contra o São Paulo, mas só aquilo, jogador que está devendo. Baggio precisa jogar como titular algo próximo daquilo que ele joga quando ele entra, porque senão vai se tornar aquele jogador de segundo tempo, já vai para essa segunda oportunidade como titular. Se não conseguir aproveitar, a tendência é que logo volte ao banco de reserva. Então precisa mostrar que consegue jogar 90 minutos, lógico que não completamente, mas pelo menos 50, 60 minutos, como ele joga quando atua por 15, 20 minutos. As laterais do Goiás continuam sendo problema. O Goiás não tem força nem por um lado nem pelo outro. Se eles não comprometerem defensivamente, já é um ganho. A zaga com David Duarte e Chico vai no segundo jogo juntos. Eu até gostei deles lá no Morumbi, achei que foram bem. O Chico fazia a sua estreia, jogador calmo, tranquilo, se posiciona bem. Imagino que talvez tenha um melhor desempenho hoje. E contar com o Fernandão, naquelas bolas alçadas, naquelas bolas de pivô. Ele fez uma partida muito boa no Morumbi.
levou azar em duas conclusões, porque ele poderia ter saído lá do Morumbi coroado, né? Ele fez um gol, em outras duas jogadas de cabeça, dois cruzamentos, em uma ele cabeceou muito próximo à trave, a outra o goleiro defendeu. Ele poderia ter talvez até feito 3 gols no Morumbi naquele jogo do Goiás. Mas é o que o Goiás tem. E se o Goiás quer sonhar com alguma coisa ainda neste Campeonato Brasileiro, e alguma coisa é fugir do rebaixamento, esse jogo de hoje é fundamental, né? Pois no caso de uma derrota para o Atlético Paranaense, para mim o time esmeraldino estará virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai estar aí a 10 pontos do Atlético Paranaense, com risco de estar a 10 pontos também de outras equipes. Aí realmente o Goiás, que já tem pouquíssimas chances de reagir dentro da competição, praticamente vai zerá-las. Vamos conferir aqui o Atlético de Paulo Autuori, que hoje estará no banco de reservas, né? Ele que não esteve anteriormente. Santos, goleiro da seleção brasileira. Kelvin, garoto prata da casa. Tem uma dúvida entre ele e o Christian. O Pedro Henrique, zagueiro que atuou pelo Corinthians, foi compro, né, pelo Atlético Paranaense. Thiago Heleno, experientíssimo Thiago Heleno. E o Abner na lateral esquerda, ganhando a posição do Márcio Azevedo. O Wellington, volante, participou de todas essas boas e recentes campanhas do Atlético Paranaense. O Eric, garoto que vem ganhando espaço. Nicão, jogador que foi fundamental no ano passado, né, mas que ainda está buscando seu futebol. Ele que teve uma lesão, ficou 8 partidas fora, mas é um jogador de quem se espera, né? Léo Cittadini, jogador de altos e baixos, tem uma boa técnica, mas ele varia, vamos dizer assim, entre titular e reserva, né? Reveza. O Reinaldo tinha jogado na ponta esquerda no último jogo, pode perder a posição para o Carlos Eduardo. São dois jogadores de velocidade. O Carlos Eduardo é conhecido aqui do torcedor do Goiás. E lá na frente o Renato Kaiser começou o campeonato pelo Atlético Goianiense e agora está no Atlético Paranaense. Jogador que vive uma temporada muito boa. Mas se a gente observar a escalação do Atlético, né, a gente vê que é um Atlético bem inferior àquele Atlético campeão da Copa do Brasil, ou aquele Atlético campeão da Copa Sul-Americana ali, né, no final de 2018. Aquela base, ou pelo menos grande parte da parte boa daquela base, foi desmontada. Renan Lodge não está aí, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Marco Ruben, o Rony, né? Então o Atlético promoveu um desmanche no seu time, vendeu vários jogadores e não conseguiu repor. Até no início do campeonato, naquelas primeiras previsões, que lá na Rádio Bandeirantes eu citava isso. Eu colocava o Atlético Paranaense como um dos candidatos ao rebaixamento justamente por ter desmanchado o time. Quando você desmancha um time, você sofre muito, porque não basta ter o dinheiro, né? O futebol não é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai lá, pega dinheiro, contrata um jogador e automaticamente aquilo transforma um time. Você precisa construir o time. E o Atlético não conseguiu construir um bom time nessa temporada de 2020. Mesmo jogando fora de casa, eu considero o Atlético favorito. Hoje não tem como você apontar o Goiás como favorito contra ninguém, né? Então o Atlético é favorito, não é um favoritaço, pode perder o jogo, até porque a campanha do Atlético fora de casa é sofrível. O Atlético só tem 4 pontos jogando como visitante, e a única vitória que conquistou foi na abertura do campeonato contra o Fortaleza lá no Castelão por 2-0. Mas se o Goiás quer esboçar uma reação dentro da competição, ela precisa começar contra o Atlético, né? É uma ótima oportunidade, porque o Atlético é hoje o segundo pior time da competição e tem esse retrospecto altamente desfavorável fora da Arena da Baixada, né? O Atlético que me parece que se tornou muito vítima do seu gramado, né? O Atlético que usa muito o seu gramado a seu favor quando joga em casa, mas me parece que não consegue jogar mais longe dele também. Então isso tem comprometido as campanhas da equipe paranaense.
Se eu conseguir ver esse jogo por algum destes links aí que aparecem no momento, eu faço um comentário depois do jogo sobre as minhas impressões do que foi este Goiás e Atlético Paranaense. Se eu não conseguir, aí eu não farei, né? Eu sempre tenho essa política aqui no canal, eu não comento o jogo que eu não vi. Beleza, gente? Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Deixe aí o seu comentário sobre o que espera dessa partida, sobre as escalações, sobre o que você faria de diferente, e também um palpite para este Goiás e Atlético Paranaense. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.